Então, a aposentadoria é escalonada por porcentagem. Ela se inicia com um mínimo de 20 anos de contribuição e você se aposenta com 60% da média. Somou-se todos os salários, dividiu pelo número de salários recebidos, o que deu, se você tiver 20 anos de contribuição, você se aposenta com 60% desse valor. E vai ser acrescido 2 pontos percentuais a cada ano que você acrescentar de contribuição. Por exemplo, com 21 anos de contribuição, 62%. 22 anos de contribuição, 64%. E assim sucessivamente até você alcançar 100% da média, tá? Não é do valor integral do salário, é da média de todos os salários. Aposentadoria especial, 30 anos de contribuição, certo? Portanto, com 30 anos de contribuição, você vai receber 80% da média dos seus salários. Então, com o mínimo de requisitos necessários para a sua aposentadoria especial, você vai receber 80%. Para você alcançar os 100%, 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição, 100% da média. Tá? Então, o policial que entrou a partir de 6/3/2020, tá? Que já está na lei complementar vigente 1354/2020, ele, aos 55 anos, é impossível aposentar com 100% da média. Tá? Lembrando que esse policial ele não tem mais direito à integralidade e paridade. É uma coisa que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E, como eu falei, né, aquele item dos 5 anos na classe para receber o salário também não se aplica aqui porque é porcentagem. Então, porcentagem de média, né? Então, não se aplica, correto? Vamos entrar nas regras de transição. Bom, como a gente viu anteriormente, quando falamos sobre o abono permanência, né? Na emenda constitucional 41 de 2003, né? Onde foi instituído a idade mínima, então até então não tinha idade mínima. Então, existe aí a regra de transição para esses policiais que entraram antes de 31 de dezembro de 2003. Tá? Nessa regra de transição, a idade mínima continua sendo 55 anos, né? Só que a contribuição aí para as mulheres é de 25 anos, tem essa diferença, 25 anos para as mulheres, 30 anos de contribuição para os homens, tá? Mulheres, elas necessitam de 15 anos no exercício da função. 10 ela pode trazer de fora de outros serviços. Tá? O homem, 20 anos na função, tá? De exercício policial. 10 ele pode trazer de fora. Quanto à idade, na regra de transição para esses que entraram antes de 31 de dezembro de 2003, foi especificado na lei o seguinte: 53 anos mínimo para o homem, 52 anos para a mulher. Tá? Então, na regra de transição, para esses que entraram anterior ao 31 de dezembro de 2003, ele tendo esse requisito de 30 anos de contribuição, sendo 20 na função para homem e tendo mais 10 fora, e para a mulher 15 no exercício, trazendo mais 10 fora, ele alcançando esse requisito, com 52 anos a mulher se aposenta, com 53 o homem se aposenta, correto? Não tendo esse requisito, o mínimo de idade é 55, mas precisa do requisito, tá? Daqui, nesse ponto, é que se aplica aqueles 5 anos, aquele item dos 5 anos na classe,
Ou seja, esse policial que entrou antes de 2003, ele tem a integralidade e paridade, correto? O que é integralidade? Ele vai se aposentar com o salário da última classe que ele estava na vigência da sua aposentadoria. E com paridade, ou seja, ele vai ter todos os benefícios estendidos para ele dos que estão na ativa. Ou seja, se tiver aumento de salário, ele vai receber o mesmo aumento de salário que o policial da ativa. Se o policial da ativa receber um bônus, uma bonificação, qualquer tipo de benefício vai ser estendido para ele também pela paridade. Então, esse policial ele tem integralidade e paridade, tá? Quanto aos 5 anos, para ele ter a integralidade daquela classe, ele precisa estar naquela classe por 5 anos. O policial penal, por exemplo, a última classe é classe 7. Se ele estiver na classe 7 há 2, 3, 4 anos, ele volta na sua aposentadoria a receber o salário da classe 6. Policial civil, se ele estiver na especial, ele volta para a classe 1. Se estiver na classe 1, ele volta para a classe 2. Tá? Ele tem que ter 5 anos. Existe já algum entendimento, né? Já teve parecer do Supremo Tribunal Federal em que tira essa obrigatoriedade dos 5 anos na classe para que ele receba a integralidade do seu salário daquela classe na aposentadoria. Porém, isso não está na lei ainda, né? É óbvio que existe jurisprudência. Mas se você for aposentar, você vai ter que entrar com uma ação, já não vai ser automático, tá? Você vai ter que entrar com uma ação. Obviamente, difícil perder porque existe jurisprudência, mas ainda não é lei, certo? Para os policiais que entraram após 31 de dezembro de 2003 e antes 6 de março de 2020, tá? Qual é a regra de transição para esses policiais? Continua sendo os 55 anos, para a aposentadoria para eles continua sendo 55 anos, 25 anos para a mulher, 30 para o homem, 15 no exercício para a mulher, mais 10 fora, 20 para o homem, mais 10 fora, tá? Continua da mesma forma. Porém, aquele item dos 5 anos já não se aplica para esses policiais também. Por quê? Porque o cálculo da aposentadoria deles, eles não têm a integralidade como os outros, tá? E nem a paridade, tá? O cálculo da aposentadoria deles é feita pelos 80 maiores salários que ele recebeu durante toda a sua vida funcional. Então, os 80 maiores salários vão ser somados, né, dividido por 80. Aquela média é o salário de aposentadoria dele. Então, independe se ele está ou não na classe, tá? Há 5 anos, 3 anos, 2 anos, isso vai ser indiferente para esse policial, correto? Eu acho que basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ainda a respeito desse assunto, pode me contatar, né? O e-mail é afcampos35@gmail.com, né? Ou pelo celular também, aqueles que têm o meu número, tá certo? Agradeço imensamente o apoio de todos vocês, a participação, tá? E uma boa noite a todos.